Bom dia, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Hoje eu quero falar um pouco a respeito das dispensações. E o que é dispensação? Dispensação é o período de tempo a qual Deus ele trata com a humanidade, ele trata com o seu povo. Existem, irmãos, 3 perguntas que são as mais antigas da humanidade, que são: de onde eu vim, quem sou eu e para onde eu vou? E nós aprendemos na escola, os nossos filhos estão aprendendo a teoria do evolucionismo de Charles Darwin, que fala que nós viemos de uma grande explosão do Big Bang e somos derivados de uma evolução de uma ameba que evoluiu até o chimpanzé, que evoluiu até o ser humano. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela fala totalmente o contrário de onde nós vimos. Nós viemos de Deus. Deus, ele criou os céus e a terra, e ele formou o homem do pó da terra e soprou em sua narina, e o homem se fez alma vivente. O homem fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Quem somos nós? Até, irmãos, aceitarmos Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, nós éramos criatura. Quando aceitamos a Cristo, somos feitos filhos de Deus. E para onde eu vou? Só existe 2 caminhos: céus ou inferno. Vida eterna com Deus, a eternidade com Deus, ou a eternidade longe de Deus, o lago de fogo, lugar de sofrimento eterno, lugar de tormento eterno. Só existe esses 2 lugares. E por que eu falei tudo isso? Porque eu quero entrar, irmãos, a respeito da primeira dispensação, a dispensação da inocência, que aconteceu lá no Éden, que vai de Gênesis 2, 7 a Gênesis 3, 24, onde o homem, que foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, ele estava em perfeição. A verdade de Deus criou e formou o homem, porém a mentira deformou o homem. Enquanto a verdade forma, a mentira deforma. Enquanto a verdade cria, a mentira destrói. E o homem, por ouvir a mentira de Satanás, e a Eva sendo enganada, e dando também o fruto do conhecimento do bem e do mal a seu marido Adão, o homem peca e transgride a santidade de Deus, e eles são expulsos do paraíso. Então, na primeira dispensação, o homem só conhecia o bem, eles estavam na inocência. Porém, quando eles comem do fruto do bem e do mal, Gênesis 3 a Gênesis 8, 14, nós entramos na segunda dispensação, a dispensação da consciência, onde o homem ele começa a se perverter. Nós vemos Adão caindo, depois os seus 2 filhos, um filho matando o outro por causa de um culto. E nós vemos, irmãos, a humanidade se degradando, a ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem. Gênesis 6, do 5 ao 13. Porém, Deus ele olha e vê alguém justo, alguém que pratica o bem. Quem é? Noé. E Deus ele fala para Noé que ele haveria de destruir tudo por meio do dilúvio, mas que Noé fizesse uma arca, conforme as medidas, a madeira, tudo que Deus falava para ele, para entrar a sua família e entrar os animais que Deus enviaria. E Noé faz tudo quanto Deus ele mandou, e o mundo foi condenado por meio de Noé. Houve o dilúvio, quem estava na arca se salvou, mas quem estava fora da arca foi condenado, foi morto. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano, que dura de Gênesis 8 a Gênesis 11, 9, que vai falar a respeito do que Deus ele ordena o povo se multiplicar, crescer e povoar a terra. Porém o homem ele faz ao contrário. O homem ele elege um governante, um governo humano, Nimrod. Eles constroem uma torre alta, querendo chegar ao céu. Os historiadores, alguns pesquisadores acreditam que ele construiu aquela torre para afrontar a Deus, querendo falar que se Deus enviasse outro dilúvio, eles não iriam perecer. Porém Deus ele vai e fala que o povo ele é um só. Deus ele desce e confunde todas as línguas, e aquele povo é disperso. Então Deus ele tratou a humanidade nesses 3 períodos de tempo, cada um de uma forma diferente. Então aprendemos hoje a respeito da primeira dispensação, a dispensação da inocência, Gênesis 3, 2 ao Gênesis 3, que não tem um período de tempo certo. A segunda dispensação da consciência vai de Gênesis 3 a Gênesis 8, que durou por volta de 1656 anos. E a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano, que vai de Gênesis 8 ao Gênesis 11. Amanhã veremos mais 3 dispensações. Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.